Eu acho que eu nunca fiz um vídeo desse tipo aqui no YouTube, mas eu tô há 5 anos aqui nas redes sociais com vocês, e várias vezes no TikTok eu já me expus emocionalmente. E eu de verdade não me importo de aparecer chorando, de me aparecer sensibilizado, desabafando, pelo contrário. Eu acho que isso é muito importante pra gente humanizar um pouco o que a gente vive aqui dentro das redes sociais. Até 2019, antes da pandemia, eu era só um professor de escola pública que odiava a rede social. Eu tinha 300 amigos no Instagram, um Instagram que muitas vezes esteve fechado só para as pessoas mais próximas. E durante a pandemia, minha filha falou: pai, você é um cara engraçado, vai pra internet, vai dar certo. E eu não acreditava que pudesse dar certo. E acabou que deu. Hoje no TikTok eu tenho 4,3 milhões de seguidores. Nosso canal aqui tem 24 mil seguidores. O Instagram tá com 400 mil seguidores. E apesar de muitas vezes ter sido bastante atacado, porque eu sou uma pessoa que eu vim aqui para defender os direitos da criança e do adolescente, e para mostrar que a insatisfação e o afastamento da criança e do adolescente da relação familiar e da relação escolar é culpa da própria escola, da própria estrutura educacional e não deles. Mas eu sou muito orgulhoso e satisfeito do trabalho que eu fiz aqui. Por conta daqui, do trabalho que eu faço aqui, eu fui fazer uma pós-graduação em educação transformadora. Estou me certificando agora como educador parental na Escola de Educação Positiva. E esses dias atrás eu fiz mais um vídeo chorando e desabafando, muito preocupado com a minha situação financeira. Quem está aqui nas redes sociais sabe que, independente do número de seguidores que você tem, a gente só recebe por visualização. E talvez por isso a gente veja tanta gente, às vezes, forçando a barra e fazendo coisas horríveis para ter essa visualização, para ter esse reconhecimento financeiro, para ter esses números. E pouca gente fala da realidade do que acontece aqui nas redes sociais. Eu não fiquei rico, pelo contrário. Para fazer esse estúdiozinho que eu tô sentado aqui na porta, eu refinanciei o meu carrinho, que eu já tinha terminado de pagar. Fiz um empréstimo de 50 conto. Tive que fazer um acordo para limpar o meu nome, que estava há muito tempo sujo, por não ter condições financeiras de resolver os problemas que ficaram em alguns momentos, para poder fazer isso e para poder investir nisso aqui. E nesses 5 anos de TikTok, de redes sociais, o YouTube é monetizado, mas eu recebi uma vez só que eu consegui atingir o limite mínimo. E no TikTok eu sempre tive uma média salarial aí de 4, 5, 6 mil reais, que é o que eu uso para pagar as contas aqui de casa, para ajudar minha mãezinha que ficou viúva e veio morar aqui no interior com a gente, para cuidar da minha filha. Aliás, eu saí de Santo André, na BC Paulista, e vim para o interior exatamente por conta da minha mãe ter ficado viúva, por conta da gente ter precisado se mudar, ter precisado recomeçar nossa vida. Sou pai solo, minha filha mora comigo desde os 4 anos, esse ano ela já faz 17 anos, está no segundo ano do ensino médio. E eu nunca tive, assim, sobras de dinheiro. Nunca. Meu salário de internet sempre foi muito parecido com o meu salário de professor, um pouquinho a mais, mas pouca coisa. E não é que eu produzo pouco ou que eu não tenho constância. Desde que eu comecei no TikTok, eu posto uma média de 8 vídeos por dia, no mínimo. Desde as 10 da manhã até as 10 da noite. Às vezes dá 10, 12 vídeos por dia. Já tentei fazer outros perfis para falar de assuntos que talvez a galera que segue o perfil não tem tanto interesse. E uma das minhas tentativas foi vir aqui pro YouTube. E quando eu vim para cá, eu tinha o apoio da minha irmã, que me emprestava o equipamento e editava os vídeos para mim, o que deu muita qualidade para o nosso conteúdo, somado aos meus estudos, a minha especialização no Estatuto da Criança e do Adolescente, minha pós-graduação e etc. Mas em algum momento eu destruí isso aqui. Fazia uns 3 anos que meu canal não tinha grandes visualizações. E nem foi tão grande assim, mas o último react que eu postei do vídeo da Brubs acabou dando em 2 semanas 12 mil visualizações, o que para esse canal aqui provavelmente um dos recordes. E eu destruí o algoritmo desse canal aqui, primeiro quando eu perdi o equipamento e a ajuda da minha irmã, por causa dos compromissos de trabalho dela. E aí ficou na minha mão e a qualidade caiu muito. Quando eu, a pedido da molecada, resolvi ir pra política achando que eu podia fazer alguma diferença
em relação às questões educacionais e ajudar essa molecada de alguma forma. E mesmo e mesmo e mesmo em coletivos de esquerda, em partidos que se colocam mais à esquerda, o que eu encontrei foi gente muito escrota, preocupada só em manutenção do poder, em dinheiro, em capital político, em nome político. E, enfim, por conta de toda essa jornada, eu acabei destruindo o alcance desse canal, o algoritmo desse canal. Depois fiquei muito tempo sem postar, inclusive esse react da Brubs foi há 2 semanas atrás. E diferente do TikTok, onde eu tô ativo todo santo dia, eu sempre tive uma preocupação maior nos vídeos do YouTube, porque eu queria fazer vídeos longos, vídeos onde eu não precisasse ficar cortando tanto as minhas falas para sintetizar isso num pensamento, para trazer uma qualidade de imagem e de som e de tudo mais melhor. E em janeiro desse ano, foi a primeira vez na vida que eu realmente consegui receber um bom salário das redes sociais, do TikTok no caso. E eu achei que agora vai dar certo. Agora é o momento. Agora eu vou refinanciar meu carro, vou fazer um estúdio, vou fazer live, vou... E de lá pra cá, eu não só parei de receber o que eu recebia, ou o que eu recebi em janeiro, mas o pagamento que eu sempre tive foi reduzido pela metade. Vem na faixa de 2,5, 3 mil reais, que era exatamente o que eu ganhava como professor. E... Sabe, gente, eu nunca tive a pretensão de ficar rico, de ficar milionário, de nada disso. Eu sempre tive a pretensão... Cada centavo do que eu ganhei nas redes sociais e que sobrou depois de eu pagar minhas contas, eu sempre usei para ajudar outras pessoas. Nunca fiz conteúdo sobre isso, porque eu não faço isso pelo conteúdo, eu faço isso por querer ver as pessoas bem e felizes, como eu quero estar bem e feliz. E também comecei a me dedicar no desenvolvimento do projeto da Escola Humanitária, que é a Escola dos Sonhos, a escola que eu acho que pode ressignificar a educação. Só que, há um tempo atrás, eu gravei um vídeo no TikTok desesperado, porque esse mês, por exemplo, o meu pagamento veio R$ 1.900. Eu tenho uma dívida mensal de R$ 2.100 por conta do refinanciamento do carro. Eu tenho uma dívida mensal de R$ 520 por conta de eu ter feito o acordo para limpar o meu nome. Eu tenho as minhas contas aqui de internet, enfim, todas as contas de uma casa. Tenho a minha filha, tenho a minha mãe. E fica sustentável, sabe? Quando a gente não tá se dedicando, não tá trabalhando, não tá buscando fazer acontecer, é natural que as coisas de fato não aconteçam. Mas é muito doloroso quando a gente se esforça pra fazer acontecer e a coisa não vai. O Pirula recentemente teve um AVC. E o Pirula é um cara que tava há 10 anos, tá há 10 anos aqui, porque se Deus quiser ele vai voltar em breve. Não sei se em breve, mas ele vai voltar. E o Pirula é um cara sempre que fez um conteúdo muito responsável, muito sério, muito dedicado. E o Pirula não ficou rico, como vários youtubers que começaram há 10 anos atrás. O Pirula nunca apelou pra oferecer coisas duvidosas pra vocês. O Pirula nunca apelou pra ficar batendo em criança e adolescente, que faz muito sucesso aqui na internet, em ficar só abordando questões polêmicas sem nenhum tipo de responsabilidade. E agora que ele realmente estava precisando aproveitar os frutos disso tudo que ele construiu pra se ajudar nesse momento difícil, ele meio que não tem isso. E além de não ter isso, ainda tem toda a violência escrota das pessoas. Que são violências escrotas da nossa sociedade, mas que se reproduzem com muita facilidade, com muita entrega aqui nas redes sociais, sabe? Então, é muito triste a gente ver a situação do Arvro, que construiu, porra, uma puta de uma história no Meteoro, e agora, pô, tem um negócio... O canal dele tá tão especial, tá tão... sabe? Tão acolhedor e um conteúdo tão bacana, de uma forma tão legal, um recomeço tão importante.
E eu também tô recomeçando. Eu criei um canal novo, o Zona Escolar. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Convido vocês a se inscreverem. A gente vai ter conteúdo religiosamente uma vez por semana. Se tiver bastante views, bastante entrega, vocês estiverem curtindo, a gente vai tentar se esforçar para fazer mais de um vídeo por semana. Eu tô contando de novo com a ajuda da minha irmã, tô contando com a ajuda de uma grande amiga na edição, pra gente ter um conteúdo de qualidade. Investi muito dinheiro em equipamento, investi muito dinheiro nesse estúdio, ainda tô pagando por isso, não sei como é que eu vou pagar por isso, mas tô pagando por isso. Vou começar a fazer lives também aqui nesse canal. Lives simultâneas com a Twitch também é Olha Professor. Assim que eu voltar da Bienal do Livro, tá, gente? Eu vou pra Bienal do Livro do Rio de Janeiro agora na semana que vem. Vou pro Rio de Janeiro no dia 11, volto no dia 22. E a partir da semana seguinte, do dia 22, vai ter lives todos os dias, de segunda a sexta. A gente vai ter muito react, muita troca de ideia, plantãozinho de dúvidas e etc. Além do canal novo do Zona Escolar, eu pretendo... Eu sempre tive vontade de ter um canal onde eu pudesse, sabe, falar do que eu penso, do que eu acho, de como eu me sinto, de como eu sinto as coisas, desabafar, trocar ideia, acolher pessoas. Eu nunca soube onde fazer isso, eu gostaria muito de fazer isso aqui, eu queria saber se vocês apoiam, se vocês acham que eu deveria fazer um outro canal para fazer isso e trazer para cá só os cortes das lives e conteúdos ligados à escola mesmo. Por favor, comentem aí. Mas eu sei que fui eu que destruí o algoritmo desse canal aqui. Mas trabalhar nas redes sociais é meio que uma ilusão, sabe, gente? Porque eu odeio usar a palavra escravidão, porque eu acho que só pessoas brancas utilizam essa palavra no Brasil com tranquilidade, sabe? Mas nós somos reféns das redes sociais. Do que o algoritmo quer, na hora que o algoritmo quer, do jeito que o algoritmo quer. A gente não pode dar um tempo, não pode dar uma pausa, não pode respirar, não pode não estar bem. Não pode se dar ao luxo de não ter um equipamento legal, de não ter um espaço legal, um estúdio legal. Porque diferente de lá atrás, quando começou, que era tudo uma incerteza e vamos fazer por diversão, hoje só quer trabalho, gente. E dá muito trabalho para quem faz um conteúdo sério de verdade, que estuda, que pesquisa, que traz uma perspectiva diferente, que está preocupado com o equipamento, com o espaço, com o alcance e principalmente com os resultados financeiros, porque a realidade é essa, né? A gente só trabalha porque precisa. E mesmo que a gente trabalhe com o que ama, a gente acaba deixando de amar aquilo, porque se torna uma obrigação financeira para sobreviver. E é bem diferente de você estar fazendo alguma coisa porque você ama e você quer fazer. Hoje no TikTok, primeiro que o TikTok você só recebe por um mês de conteúdo. Tipo, se vocês acessarem um vídeo meu de 2 meses atrás e assistirem e ele viralizar, eu não recebo mais nada em cima disso. Isso faz bastante diferença, sabe, gente? Diferente do YouTube aqui, onde o vídeo fica eternamente sendo monetizado, o TikTok ele é uma plataforma que ele te obriga a ficar produzindo conteúdo constantemente o tempo todo, sem poder dar uma pausa, sem poder descansar. E mesmo assim, se ele quiser, ele te esconde. E mesmo assim, mesmo com 5 anos de TikTok, com 4 milhões de seguidores, todo mundo sabe quem é Olha Professor, quem é o Professor Luiz, todo mundo sabe qual é o meu conteúdo, do que eu falo, o que eu defendo, pelo que eu luto. Todo mundo sabe que eu fui fazer pós-graduação para melhorar o conteúdo, que eu fui me especializar no Estatuto da Criança e do Adolescente para melhorar o conteúdo, que eu fui arrumar equipamento, que eu fui fazer estúdio, que eu investi muito tempo e tudo da minha vida aqui. Apesar de eu ter pós-graduação, mais de 10 anos em experiência em escola pública, ter passado por escola particular. Hoje nenhuma escola particular aceita meu currículo, não querem me ver nem pintado de ouro, nem para fazer projeto voluntário com as crianças. Eu sou professor categoria O do estado de São Paulo, sempre fui desde 2012. Nos últimos 3 anos eu não consegui atribuir aula aqui no interior de São Paulo. Então, a minha única fonte de renda, a minha única possibilidade de sobrevivência econômica e financeira acabou se tornando as redes sociais. E você vê que você tá lá se dedicando, investindo e fazendo acontecer e não tem retorno, é muito doloroso, é muito triste. É uma insegurança muito grande, que leva a gente à depressão, que leva a gente à ansiedade, que leva a gente a, sabe,
ficar meio sem saber o que fazer. E aí você fica pensando, pô, posso oferecer um curso de merda? Não posso fazer isso com os meus seguidores. Posso aceitar uma proposta. Eu recebo todo dia proposta de bet de 40 mil reais, de 20 mil reais por um stories, por um mês de propaganda. E eu sei que se eu fizer isso, a molecada vai entrar pra jogar, vai entrar pra... E eu não acho justo, sabe? Então, pra fazer uma coisa honesta, pra fazer uma coisa séria, pra fazer uma coisa que faça sentido, a gente depende única e exclusivamente, primeiro da plataforma entregar, e depois do retorno de vocês. Quer deixar o like, quer comentar, quer se inscrever, quer compartilhar. E essa insegurança de você não saber se amanhã você vai conseguir, pô, fazer as coisas pela sua filha, fazer as coisas pela sua mãe, fazer as coisas por você, fazer as coisas pelo que você acredita que é essa produção de conteúdo, que você quer fazer acontecer, que você... Isso é muito doloroso. E a gente não pode simplesmente sucumbir à dor e procurar ajuda, se afastar um pouco, porque senão é aí que acaba tudo mesmo. Aí que acaba tudo mesmo. Esse vídeo aqui é um desabafo, e eu não sei se esse canal ainda pode dar certo, ainda pode ser um canal, seja de escola, seja de desabafo. Eu vou começar a fazer as lives por aqui, porque, querendo ou não, a gente já somos em 24 mil seguidores aqui, e eu acredito muito no meu público é muito fiel, é muito próximo de mim, a gente é a ganguetinha, a gangue da caveirinha com coquete, que luta pelos direitos da criança e do adolescente. E eu sei que sempre que eu chamo eles, sempre que eu preciso deles, eles estão lá comigo, tanto que a nossa petição contra a proibição do uso de celular, né, pedindo uma regulamentação pedagógica que educasse as pessoas para a gente restabelecer uma nova relação com a tecnologia, com as mídias sociais, em 2 dias atingiu 1,5 milhão de assinaturas. Isso não quer dizer que era para deixar o celular a Deus dará, ou que não é um problema essas coisas, pelo contrário. Exatamente por ser um problema e por a gente precisar resolver, que a gente precisa de um processo educacional sobre isso, e não de uma proibição fingindo que isso não existe, ou fingindo que é um problema só da molecada, quando é um problema da nossa sociedade. Inclusive, as piores coisas da internet não são produzidas, não vêm da criança e do adolescente, vêm de nós adultos. As violências, os discursos de ódio, as intolerâncias, as pornografias, os predadores, os criminosos, as bets, os joguinhos, é tudo coisa de adulto. Tudo problemas enraizados de longo prazo na nossa sociedade que acabam simplesmente encontrando na internet uma facilidade na proliferação. Eu nasci nos anos 90 e, na minha época, eu cresci a infância sem a internet, eu fui ter internet na adolescência, um pouco depois de que ela já estava acontecendo, porque minha família não era uma família com muita grana, né? Era uma família muito abençoada, muito amorosa, mas não com muita grana. E eu lembro que a internet era um lugar que a gente ia. E hoje a internet é o lugar onde a gente está o tempo todo. Muitas vezes a gente está deixando... Eu tô aqui, por exemplo, agora na porta do estúdio, na frente de um jardinzinho super lindo. E muitas vezes a gente deixa de estar aqui sentindo a terra, sentindo as pessoas, sentindo o ar, o sol, para estar enfurnado lá, consumindo conteúdo, vendo conteúdo, porque isso meio que se juntou com a nossa vida, com quem a gente é, com a nossa rotina. E isso vai sugando não só a nossa vida, como sugando a nossa humanidade. Esse distanciamento humano, sabe? O que é muito louco, porque pra molecada a internet é o contrário disso. Pra molecada a internet humaniza. Porque é onde muitas vezes eles encontram nos amigos e nas postagens e em perfis, por exemplo, como o meu, o que eles não têm na relação familiar, o que eles não têm na relação escolar, o que eles não encontram de respeito, de visibilidade, de existência em nenhuma das relações deles. Porque isso também é um problema enraizado na nossa sociedade, esse desprezo pela criança, pelo adolescente. E mesmo hoje, com a neurociência, com a psicologia, com cada vez mais estudos mostrando os problemas desses traumas, desse afastamento, dessa violência, dessa coerção e dessa violência que é utilizada dentro das escolas e dentro das famílias como forma de educação, mesmo a gente sabendo todo o impacto drástico e problemático que isso causa, as pessoas continuam fazendo, sabe? E não só continuam fazendo, como continuam atacando qualquer um que tenta mostrar a verdade sobre isso. É muito parecido com a divulgação científica de várias outras áreas e várias outras questões, que também sofre o mesmo tipo de ataque, o mesmo tipo de cancelamento, o mesmo tipo de apagamento.
Dá um cafezinho aí, gente? Eu não sei, tá, gente? Como é que as coisas vão ser, como é que as coisas vão acontecer. Eu montei a nossa Twitch, tá pronta. Esse canal aqui já existe há algum tempo. E eu não sei se a gente vai conseguir recuperar ele, mas pelo menos as lives vão acontecer aqui. Talvez eu poste os cortes em outro canal, ou posto aqui mesmo, vocês me falam. Talvez esse aqui vire um canal onde a gente vai estar aqui no jardim, trocando ideia e conversando e desabafando um pouco. Se vocês curtirem isso, se vocês acharem legal, me avisem, porque a gente vai fazer isso juntos. Mas de qualquer maneira, tá vindo o Zona Escolar, que não é só um canal, é um canal onde a gente vai produzir conteúdo falando das questões educacionais e etc. Mas é também uma assessoria pedagógica que eu vou dar, tanto presencial quanto à distância, para famílias, para estudantes, para professores e para escolas. Vocês podem entrar no olhaprofessor.com.br, mandar sua mensagem. Vai ser uma assessoria pedagógica exatamente para a gente tentar curar um pouco desses problemas do chão da escola, do chão das relações familiares. Por isso que eu estou me certificando como educador parental agora, por isso que eu já fiz a pós-graduação em educação transformadora. Então já convido vocês a estarem lá no Zona Escolar. Provavelmente na semana que vem ou na próxima já estreia o canal. Inclusive eu vou trazer muito conteúdo da Bienal do Livro, dos encontrinhos com a molecada e etc. para vocês lá. E como eu disse, após a Bienal a gente começa as lives aqui na Twitch. Eu adoraria continuar com as lives do TikTok, gente, mas as lives do TikTok você ganha milhares e milhares de presentes da molecada, presentes que a gente sabe que é caríssimo para você comprar e mandar nas lives. E no final das contas, a sua receita que você recebe é R$17, é R$20. É meio desumano, sabe, gente? É meio desumano. É meio desumano você se dedicar todo dia a fazer algo, a construir algo e você não ver retorno financeiro nisso. Mesmo que você faça por amor, por carinho, por vontade, a gente sabe a necessidade do retorno financeiro. E essa é uma das maiores inseguranças da vida adulta, sabe, gente? É a insegurança financeira, econômica, o abandono social, sabe? Você não vê perspectiva. E isso acaba deixando a gente inseguro, acaba deixando a gente mal, acaba, às vezes, afastando a gente de fazer mais, sabe? E eu queria fazer mais, sabe? Eu queria estar aqui no YouTube fazendo vídeo todo dia pra vocês. Mas eu tenho medo do vídeo ficar uma merda, porque assim como esse vídeo não tem edição, não tem uma grande thumb, não tem um grande assunto, uma polêmica. Mas é isso. Eu só queria dizer pra vocês que eu não desisti desse canal. As lives vão acontecer por aqui. Eu não posso desistir do trabalho que eu faço nas redes sociais, porque cada vez que eu desabafo pra molecada e que eu falo que eu quero desistir, que eu tô inseguro, que eu não sei o que fazer, eu sou inundado, tanto no Instagram quanto no TikTok, de mensagens de carinho, de acolhimento, de professor não desiste, você é muito importante, é por sua causa que alguma coisa mudou, que alguma coisa aconteceu, que eu refleti, que eu fiz. Pô, eu olho aqui pro muralzinho da ganguete dos presentes que eu recebi na Bienal do Livro de São Paulo, quando eu lancei o Manual de Sobrevivência do Estudante, que vai ser relançado agora lá no Rio de Janeiro. O tanto de cartinha, de carinho, de mensagem, de desenho. E é muito incrível, sabe? É muito incrível. Porque eu sou um professor que, apesar das pessoas não gostarem do que eu acho da escola, pra mim é um hospício mesmo, uma prisão, a molecada tem razão, tá completamente desconectada da realidade, é propositalmente assim. Eu nunca tive problema com os meus alunos, sabe? Claro que já tive conflitos, brigas e etc, mas nunca tive grandes problemas de violência, de ataques, de nada disso. Pelo contrário, sempre construí uma coisa muito foda e muito especial com eles. E quando eu vim aqui para as redes sociais falando as mesmas coisas que eu falava na sala de aula, eu percebi que esses eram os anseios que eu tinha como estudante, que muitos de nós tínhamos como estudantes, e que muitas vezes a gente esquece quando vira adulto, né? Por força da necessidade da vida. Mas que a molecada ainda tem hoje. Que a gente continua com a mesma escola presa no passado e a gente continua violentando os nossos filhos na hora de educar, continua violentando a molecada na escola na hora de disciplinar. E eu não tenho como abandonar essa molecada, eu não tenho como abandonar esses 5 milhões de pessoas que me acompanham juntando as redes sociais aí. Não tenho como desistir de um trabalho que está sendo construído com muito carinho há muito tempo.
A gente vai lançar agora a nossa lojinha com a marca da Ganguete, a Ganguete Company. E eu não tô fazendo isso pra ganhar dinheiro, pra ficar rico. Tô fazendo isso pra ter um local de pertencimento, onde a gente se sinta próximo, onde a gente se sinta, sabe, parte de alguma coisa, pertencentes a algum lugar. Tô fazendo isso com muito carinho, com muito cuidado. Tô fazendo o projeto da Escola Humanitária. O projeto da Escola Humanitária tá pronto. Em breve vou apresentar no site completamente lindo, tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer. E todos os caminhos pra gente construir isso e passar a buscar um apoio financeiro, um apoio governamental pra gente fazer isso acontecer. Tem muito plano, muita coisa especial, muita coisa grandiosa pra acontecer, sabe? E 5 anos, apesar de ser um tempo grande de dedicação, principalmente no TikTok, onde eu produzo conteúdos diários, eu sou tipo um David Jones do TikTok, tá ligado? 7 vídeos ou mais por dia. Meu TikTok é 8 vídeos ou mais por dia, todos os dias. Meu Instagram são 3 vídeos ou mais por dia, todos os dias. E o retorno que eu tenho de vocês, tudo que a gente construiu aqui, apesar de eu não ter grandes frutos financeiros, é uma coisa que me humaniza, que me sensibiliza, que me deixa feliz, que me faz eu me sentir realizado, sabe? Isso pra mim não tem preço. Por isso que eu não vou desistir desse canal, por isso que eu não vou desistir de produzir conteúdo nas redes sociais, por isso que eu não vou desistir de continuar defendendo e lutando pelas coisas que eu acredito, que eu luto, que eu faço. Eu ouvi, inclusive de pai, de familiares, que eu era um fracasso, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu não ia dar em nada, que eu precisava me pôr na linha. E eu continuei sendo quem eu era, fazendo o que eu acreditava, lutando pelo que eu acreditava. E hoje, como eu disse, mesmo não tendo grandes frutos financeiros, os frutos de acolhimento, de amor e de pertencimento que eu tenho de vocês me motiva muito a continuar. Mesmo quando eu tô inseguro, quando eu tô triste, quando eu tô pensando em desistir. Vocês vêm e vocês, sabe? Me resgatam de alguma forma, me trazem alguma coisa maravilhosa de alguma forma. Isso pra mim não tem preço. Eu só queria gravar esse desabafo mesmo. Não sei se vocês vão assistir, se vocês assistiram até aqui. Isso aqui deve ter ficado longo pra caralho. Eu achei que ia dar uns 10 minutos, mas acho que eu tô falando há mais de 10 minutos, né, gente? O professor tem esse problema, né? A gente fala muito. Isso é foda. E eu ainda sou prolixo, sou dislexo, tá ligado? Tô, tipo, TDAHzento pra caralho. Então, tipo... Mas... É isso. Eu queria saber de vocês. Que tipo de conteúdo que vocês gostariam de ver por aqui. Se os cortes da lives deveriam ser postados aqui também quando a gente começar as lives. Queria muito pedir que vocês fossem pro Zona Escolar, fossem lá pra Twitch do Olha Professor. Se ainda não tá no meu TikTok, no meu Instagram, aparece por lá também. Vai ser um prazer receber vocês lá. E quem puder apoiar o projeto, o canal, os projetos, os canais, zonadeapoio@gmail.com, manda o Pix. Lá na nossa Twitch tem um Live Pix também, pra quem quiser mandar um Live Pix. Então, é isso. Só queria desabafar um pouquinho com vocês e pedir a ajuda de vocês pra gente decidir qual vai ser o futuro desse canal aqui e pedir que vocês continuem comigo, porque eu vou continuar com vocês, independente de qualquer coisa que aconteça. Beleza? Deixa like, se inscreve, ativa as notificações, aquelas coisas de sempre de YouTube, né? É isso. Valeu, é nóis. Eu fui.